O Egito é um país com uma história muito rica. Você, certamente, já deve ter ouvido falar sobre os faraós, as pirâmides, múmias ou sobre a rainha Cleópatra, não é mesmo? Tudo isso é apenas uma parte de tudo que as antigas civilizações egípcias viveram e produziram. Nesse vídeo, resolvemos trazer algumas curiosidades interessantes do Antigo Egito para você que ama a história e se interessa pela cultura daquele país. Número 1. Os antigos egípcios não andavam em camelos. Se você achava que era essa uma tradição muito antiga, saiba que não era. Os camelos só passaram a ser utilizados como meio de transporte bem mais tarde, após o fim das dinastias que dominavam o Antigo Egito. Além disso, eram utilizados burros como forma de locomoção ou ainda barcos, já que o rio Nilo era praticamente uma avenida que permitia chegar a várias partes do território. Número 2. Cerveja é um tipo de moeda de troca. A cerveja existe há pelo menos 0,6 mil anos, e os primeiros registros de sua existência estão ligados aos povos mesopotâmicos. Naquela época, ela tinha um alto valor e por isso, os povos egípcios chegaram a utilizá-la como moeda corrente. Número 3. Os egípcios da antiguidade amavam jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro não são uma novidade do nosso tempo. Antigamente, os povos do Egito já jogavam uma variedade de jogos desse tipo para passar o tempo. Um deles se chamava Senet e nele os jogadores tinham que atirar varas para saber quantas casas deviam andar no tabuleiro, algo parecido com jogos de dados. 4. Quem matasse um gato era punido com a morte. Você já deve ter ouvido falar que os gatos eram animais muito respeitados no Antigo Egito, não é mesmo? A coisa era tão séria que caso uma pessoa matasse um felino, ela era punida com a morte. E em sinal de luto pelo animal, os egípcios ainda depilavam as sobrancelhas. Número 5. Cleópatra não era egípcia. Depois do faraó Tutancâmon, Cleópatra VII é uma das figuras históricas mais conhecidas do Antigo Egito. Porém, apesar de ela ter nascido em Alexandria, sua linhagem era de gregos macedônios, descendentes de Ptolomeu I, que era um dos conselheiros mais próximos de Alexandre, o Grande. A verdade é que Cleópatra ficou famosa por ser um dos primeiros membros da dinastia ptolomaica que dominou o idioma do Egito. Número 6. Tutancâmon pode ter morrido após ataque de um hipopótamo. Parece mentira, mas as evidências dizem que sim. O estudo da múmia do jovem faraó Tutancâmon indica que ele foi embalsamado seu coração e a caixa torácica, que é uma alteração bastante drástica para as antigas tradições funerárias do Egito. De acordo com diversos egiptólogos, a provável causa da dilaceração do seu corpo era a mordida de um hipopótamo, animal que eles costumavam caçar na época. Número 7. Tinham armadilhas nas pirâmides. Os corpos dos faraós eram abrigados em sarcófagos caixão que recebe o corpo mumificado, os quais ficavam dentro das pirâmides e seu caminho até ele era repleto de armadilhas, para que nada fosse roubado ou danificado. Já conhecia alguma dessas curiosidades? Sabe de mais alguma? Conta pra gente aí nos comentários.